carta publicada no blog Mulher dos Historiadores, que tinha o subtítulo dessa carta, Os Historiadores e a Presidenta. Foi como cidadã indignada com a votação da admissibilidade de processos e seu impedimento no cargo de presidente da República, sem qualquer base legal, que tomei a iniciativa. Dessa carta nasceu o movimento Historiadores pela Democracia, que hoje nos traz aqui, também como profissionais de história, mas antes de tudo como cidadãos preocupados com o Estado democrático de direito no Brasil. Depois do dia 17 de abril, de triste memória, a direção da Associação Nacional de História, que está aqui representada, fez uma nota oficial de repúdio àquela votação. E desde então, milhares de pesquisadores, historiadores em especial, no Brasil e no exterior, assinaram manifestos denunciando o golpe jurídico, parlamentar e midiático em defesa da democracia e do seu mandato. Presidente, eu sou pesquisador e professor de História do Brasil há mais de 30 anos. E a partir da difícil vivência da atual crise política, tenho renovando algumas das minhas antigas perguntas sobre o passado brasileiro. O golpe tem muitos elementos novos. O fantasma do fascismo assombra a política brasileira de formas diferentes. Mas a angústia que experimento hoje, ao ver a democracia no Brasil mais uma vez ameaçada, me levou, sobretudo, a reavaliar a força da cultura do privilégio de fundo patriarcal e escravocrata no tempo presente da política brasileira. Eu não estou sozinha neste movimento. Entre os mais de 80 pesquisadores que aderiram ao movimento de produção de vídeos em defesa do seu mandato, além dos especialistas em história política, no estudo das ditaduras latino-americanas, um número expressivo é de estudiosos do Brasil escravista e das heranças e traumas que nos foram legados por este passado. Somos muitos os historiadores que vamos buscar a raiz da crise atual, a nossa formação colonial e escravocrata, que fez a lógica do privilégio base da cultura política brasileira.